Falaremos então de uma função bem simples, né, que lembra bastante a gente lá do Excel, que será o if. Então, o if, por exemplo, ele pode ser usado tanto em medida quanto em coluna. Medida seria se a gente quisesse, por exemplo, o resultado dentro de uma célula. Coluna se a gente quisesse o resultado como uma coluna inteira da tabela. No caso, vamos trabalhar com o resultado em uma coluna inteira. Então, analisando esse se aqui, esse if, veremos que ele está analisando se a quantidade vendida for maior do que 1, o pedido vai ser um pedido múltiplo. Ou seja, eu tenho um valor, um operador lógico e outro valor. Sempre essa será a nossa estrutura de um if, né? E logo depois ele me apresenta um resultado possível se verdadeiro e um resultado possível se for falso. Então, vamos fazer esse if nós mesmos. Então, if, lembrando, sempre usando o tab para completar. Então, eu quero saber se a quantidade vendida aqui da nossa tabela de vendas for maior do que 1. Eu posso fazer também ao contrário, igual a 1. Mas vamos fazer maior só para ficar parecido com o nosso exemplo. For maior do que 1 ou diferente de 1, o meu pedido vai ser um pedido múltiplo. E se for exatamente 1, vai ser um pedido unitário. Dando um Enter aqui, nós vemos que eu tenho tantos pedidos múltiplos quanto pedidos unitários, de acordo aqui, ó, com a quantidade que eu vendi. O maior que 1, ele também dá certo. Por quê? Porque vai ser diferente de 1, né? Sempre vai ser maior do que 1. Então, eu posso escolher qualquer um desses dois operadores que vai dar certo. Perfeito? Se nós viermos aqui na tabela de clientes, fizemos também uma outra análise relativa à idade do meu cliente. Vamos refazer essa análise e depois analisá-la com calma. Então, criando uma nova coluna, eu posso dizer que a faixa etária do meu cliente vai depender do quê? Da idade dele. Por exemplo, se ela for menor do que 30, eu posso dizer que ele é um jovem adulto. Se não, eu posso dizer que ele é um sênior. E quando saiu, eu der um Enter, ele vai ter criado aqui uma série de faixas etárias para mim. Porém, contudo, entretanto, eu poderia fazer uma análise ainda mais profunda. Como? Aqui eu tenho um teste lógico. Então, eu tenho um valor, um operador lógico e um segundo valor. Opa, e um segundo valor. Aqui eu tenho o meu resultado ser verdadeiro. Só que, se ele não for verdadeiro, ele vai ser, obviamente, falso. Então, ó, resultado se falso. Porém, eu posso falar assim: se isso não for verdade, eu quero que você faça um outro teste lógico. Ou seja, se isso daqui não for verdade, ele vem para cá. Quando ele vem para cá, ele cai de novo num teste lógico. Que poderia ser, por exemplo, novamente a idade. Opa, pular uma linha. Sendo menor do que 50, colocar 45, ele vai ser um, ou seja, vírgula, agora vai ser resultado se verdadeiro, adulto. E se não for jovem adulto nem adulto, aí sim ele vai ser um sênior. E agora fechando, eu consigo, lembrando que faltou, né, um parênteses aqui, ele completou para mim. Eu consigo fazer essa análise. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui por ordem do ID do cliente. E aqui, ó, eu tenho pessoas de 57 anos sendo sênior, de 19 anos sendo jovem adulto e de 38 anos sendo adultos. Então a gente pode, inclusive, fazer, assim como no Excel, um C aninhado, um if aninhado. Então, este aqui é o primeiro argumento do primeiro if, ou seja, o teste lógico. Então, ó, vamos só voltar aqui para a gente ver se a gente consegue enxergar. Vamos ver. Queria que ele mostrasse para a gente em qual argumento a gente está. Aí. Então, ó, aqui. Ah, ele saiu. Bom, ele está aqui no primeiro argumento, que é o teste lógico.
este é o segundo argumento e esse é o terceiro argumento. Ou seja, no lugar do terceiro argumento da primeira função, nós fizemos uma outra função inteira e colocamos lá dentro. E aqui dentro da segunda função, este é o primeiro argumento, este é o segundo argumento e este é o terceiro. Perfeito?